Os lugares têm uma história. Muitas vezes, as terras que hoje formam o município começam a crescer ao redor de uma igrejinha, uma fábrica, uma estação de trem ou um loteamento. Isto é divisão de propriedade. Estou falando um pouco de como se inicia os municípios. No nosso município, que é o município de Bahia, ele se iniciou com uma rua que até em outra aula eu citei que o primeiro nome que recebemos foi Baralho, exatamente devido a uma rua. E tudo se iniciou nessa rua. Mas agora nós vamos ouvir um pouco de como pode começar a se formar um município. E vocês vão parar para analisar um pouco e perceber que a maioria dos municípios começa igual. Vamos comparar se essa história de hoje lembra um pouco a nossa história. Vamos lá? As primeiras pessoas chegaram. Elas construíram suas casas que ficavam em volta de uma igreja. No início, era apenas um caminho de terra, com algumas casas. Um rio passava pelo lugar. Nas proximidades, existiu uma grande plantação de cana-de-açúcar. Depois, mais pessoas foram chegando. O número de casas aumentou. Novas ruas apareceram. As casas começaram a ter água encanada, recolhida do rio e tratada para ser consumida. Um pequeno povoado começou a se formar, separado da área do plantio. O lugar sofreu novas modificações. O espaço começou a ser ocupado por muitas pessoas. E a cidade recebeu luz elétrica. Alguns edifícios foram construídos e mais ruas surgiram. O movimento de carros, ônibus e caminhões aumentou. Foi preciso criar avenidas com pontes e viadutos para atravessar de um lugar para o outro. As construções aumentaram. O campo de plantio ficou distante e separado da área que crescia continuamente e se transformava numa linda cidade. Hoje, o lugar está muito diferente. Algumas casas foram derrubadas e surgiram grandes edifícios. Em seus lugares, as ruas receberam melhorias como asfalto, iluminação pública. Já não se via espaço para a construção de novas moradias. No centro, com isso, muitas pessoas foram viver nas áreas mais distantes da cidade. Assim, surgiu a periferia. A cidade cresceu, sua área está separada do campo, onde continuam a existir plantações de cana e a criação de animais. O tempo passou, mas a igrejinha, onde tudo começou, ainda está no mesmo lugar. E o município recebeu o nome Igrejinha. Pois é, pessoal. Percebe-se aí, nessa história tão linda, história que se parece tanto conosco, e como esse município nasceu. E se pararmos para avaliar, o nosso foi igual, com algumas poucas modificações, né? Como quando ele citou da cana-de-açúcar, por exemplo, que nós aqui em Bahia nunca tivemos esse plantio por aqui.
Pelo menos que eu saiba ou que eu tenha lido algo sobre. Mas, fora isso, todo o resto é praticamente igual. O nosso bairro, ele nasceu como uma rua, a Rua do Baralho. E aos poucos foi aumentando, chegando luz elétrica. É muito parecido, né? Muito parecido com o nosso município. Só, como foi dito, né? Algumas modificações.